Ricardo. Obrigada também, Daniel, Fabrício, Marcela, por aceitarem compor aqui o nosso painel. Acho que esse nosso tema vem na sequência de um painel que foi super interessante, super bacana, sobre outro tema quente, ligado a crianças e adolescentes, mas esse nosso também acho muito interessante, tanto pelo foco em incidentes de segurança, que por si só já é um tema relativamente novo, né, no nosso ambiente jurídico, tratado de maneira específica, né, aqui no Brasil, em termos de casos também, e olhando para um setor que é muito importante, inclusive sua perspectiva de proteção de dados, que é o setor financeiro. Mas só para introduzir aqui formalmente o painel, eu sou Sofia Kilmar, como o Ricardo comentou, sou doutora em Direito Comercial pela USP, sócia do Tozini Freire na equipe de Contencioso de Tecnologia e coordenadora de Inteligência Artificial do IBRAC. E estou acompanhada aqui do Fabrício, que é o diretor de fiscalização da ANPD, tem uma formação acadêmica extensa, foi servidor público de longa data em diversos órgãos, Anatel, Empresa Brasileira de Comunicação, entrou na ANPD olhando para a normatização e agora está na fiscalização, já tem algum tempinho, né, Fabrício? Então vai ser muito interessante te ouvir. Estou acompanhada também do Daniel Stivelberg, da Nubank. Daniel tem uma formação acadêmica também bastante robusta, dupla graduação e dupla especialização e mestrado. E vai ser super bacana também te ouvir. Acho que a gente tem um diálogo, a gente estava até conversando antes do painel, regulador-regulado, que é bem interessante. E estou acompanhada da Marcela também, doutora em Direito Comercial pela USP também, coordenadora de Inteligência Artificial do IBRAC, sócia do VMCA. É um prazer ter vocês todos. A gente vai começar ouvindo vocês sobre o tema, né, uns minutos de fala, cada um de uma maneira bem conversa, né, estamos aqui todos entre amigos, sempre no IBRAC, e depois a gente está aberto para perguntas da plateia, também tem algumas perguntas, mas gostaríamos de começar por você, Fabrício, será um prazer te ouvir. Bom dia. É um troço bem curioso e muito obrigado pela gentil apresentação, quando a gente vai falar de incidente. Porque quando a gente pensa em incidente com o sistema e o tema junto com a ideia do sistema financeiro, para nós existe uma feliz surpresa em alguns aspectos quando a gente para olhar que para nós, quando a gente pensa e vamos pensar em incidente de segurança apenas do ponto de vista da ideia de segurança da informação, maturidade em questão de segurança da informação. Quando a gente isola esse assunto sobre esse aspecto, o sistema financeiro hoje não é o sistema que mais me causa preocupação, porque ele já vem de uma tradição de segurança da informação. Então ele há muito tempo, ou ele se prevenia, se precavia, se preparava, ou ele ia bancarrota. Ele não vai dar. Um sistema financeiro que lida com dinheiro, ele é muito visado, ele está todo o tempo alvo de cobiça de gente. E no mercado, e no setor digital, quando a gente passa do mundo do dinheiro de papel, de cédula, ele vai para o mundo digital, aí ele passa, portanto, a ficar vulnerável a ataque de qualquer um, de qualquer lugar do mundo. Então, evidentemente, o setor financeiro aprendeu a lição, a duras penas ou não, mas ele aprendeu a lição e se protegeu muito. Então, eu diria que, considerando o tanto quanto ele é atraente para uma atuação criminosa nesse sentido, eu diria que o setor financeiro não é hoje o meu objeto de preocupação quanto a esse aspecto. O que não significa necessariamente que esteja fácil para ele. Então, nós temos, de 2022 para cá, por exemplo, nós temos 50 incidentes de segurança que, de alguma maneira, impactaram o setor financeiro. Ou é uma empresa de crédito, ou é uma empresa de intermediação de pagamento, ou é uma associação de lojistas, mas, ou seja, é alguém que está envolvido no mercado financeiro, interagindo com o mercado financeiro, e nem todos eles têm essa maturidade, por exemplo, que bancos mais tradicionais têm. Então, eles estão num setor, eles estão numa briga de peixe grande, mas não tem estrutura de peixe grande, e então vão sofrer justamente por conta disso. Se a gente fosse isolar somente os incidentes que envolvem instituições tradicionais, a gente cairia para 10 em 2 anos, e nesses 2 anos. E, por exemplo, esse ano não teve nenhuma ainda, que envolvesse uma grande instituição financeira tradicional. Então, eu diria que, ok. Só tem uma coisa, por exemplo, nesse aspecto para mim que faz sentido, e, por exemplo, quando a gente pensa também na lógica da interação com o Banco Central, que é a autoridade reguladora nesse aspecto, ela tem sido bastante positiva. A gente tem trocado bastante figurinha, e tem uma aproximação no sentido de, olha, a gente está pensando em mandar isso, como é que vocês enxergam? Vamos trocar algumas informações antes para que eu te entregue alguma coisa que seja receptível também, né? Porque não sei como vocês entendem, mas assim, no serviço público existe muita bola quadrada. Eu mando alguma coisa para alguém pedindo,
E o pedido, inclusive, é totalmente equivocado, né? Eu imagino que, eventualmente, eu pergunte para vocês assim, escuta, discorra para mim sobre as 11 hipóteses de consentimento do artigo 7º. Como é que você responderia isso? Então, no serviço público, às vezes, acontece muitas dessas bolas quadradas. As pessoas não conversam com quem está recebendo e mandam um troço que eu não sei responder e também não sou perguntado. Então, nesse sentido, a gente tem mantido uma conversa muito produtiva com o Banco Central para evitar essas bolas quadradas. E ele tem cooperado bastante também. Então, acho que, eventualmente, a gente pode até avançar para alguma coisa mais formal, mas hoje o Banco Central tem nos ajudado. Mas tem coisas também que faz sentido que eu gostaria de falar, por exemplo, que eu acho que o setor financeiro precisa introjetar também no seu cotidiano. Todos nós sabemos que dados financeiros, dados envolvendo conta corrente, a sua atividade não é considerado dado sensível na LGPD. E os bancos hoje estão muito acostumados com a lógica do segredo. Mas LGPD não é sob a ótica do segredo que você tem que analisar. E aí você pode, às vezes, por exemplo, um banco olha e diz, vazou, por exemplo, eu tive um incidente, acabou vazando, por exemplo, só a minha lista de pessoas que têm financiamento comigo. E isso não está na lista dos dados que eu considero sigilosos, ou que estão protegidos pelo segredo bancário, o sigilo bancário, então não é um dado sensível e, portanto, eu acho que não é um problema. Mas a questão caótica da LGPD não é bem por aí, que se você vai se o dado é secreto ou não, se é por sigilo bancário ou não. Então, eu acho que o setor financeiro precisa introjetar isso na sua análise. E um exemplo, por exemplo, que para mim é muito claro, e porque chega, eu não estou inventando, esse exemplo, na verdade, é uma abstração de uma série de repetições que a gente recebeu lá, com 3 informações, aproximadamente, você consegue enganar uma pessoa. Então, se você tem o nome dela, nome mais 3, né? Por exemplo, quantidade de parcelas, o valor da parcela e o bem financiado, alguém consegue se passar pela sua instituição financeira e magicamente te oferecer um desconto de 50% no saldo devedor. E já que você sabe qual é o bem financiado, o valor da parcela e a quantidade de parcelas que está faltando, cara, só o meu banco saberia isso. Só a minha instituição financeira saberia isso. E aí, então, a pessoa acredita. E é uma coisa assim, o cidadão médio vai cair. O cidadão médio cai em coisas bem mais piores, né? Então, assim, cair nisso aí seria o padrão. E é o tipo de informação que não está, eventualmente, naquilo que o banco considera como informação protegida pelo sigilo bancário. Mas se ele tivesse contado para o cidadão que aquilo aconteceu, que alguém mais está sabendo, o cidadão não teria caído nesse golpe, porque o banco teria avisado para ele. E aí, então, ele deixa de usar esse tipo de esse conjunto de informações como uma chave de autenticação de quem está falando com ele. Então, esse é um risco normal, olha, furto de identidade. E às vezes a identidade está sendo furtada da própria instituição financeira, e não do cidadão em si. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que, talvez, introjetar de dentro para dentro do setor financeiro, que nem tudo é segredo, sigilo bancário, que tem que regir essa ótica. Eu acho que ele trouxe um outro prisma pelo qual a gente tem que analisar eventuais incidentes. E aí, quando eu trago essa questão também, por exemplo, eu diria que o próximo nível de amadurecimento do setor não é só a questão de segredo, de guardar, de segurança da informação, mas também da ótica de analisar quais são os impactos dessas informações, é que eu queria elastecer um pouquinho a ideia de incidente. Tá bom? E, por exemplo, hoje a gente todo mundo pensa em incidente, não. E assim, só um dado. O que hoje são os incidentes, por exemplo, do setor financeiro, considerando essas 50 ocorrências ao longo desses 2 anos e meio? Ransomware está lá também, mas tem muita engenharia social. Então, você percebe, mas a instituição financeira que tem toda essa, eu vou usar uma palavra provavelmente inadequada, mas toda essa paranoia de segurança da informação, né? Porque quando eu falo paranoia, é como se eu estivesse desdenhando a preocupação com segurança. Na verdade, ela é necessária, tá bom? Eu acho que segurança da informação parece demais, até que seja tarde demais. Então, a paranoia foi de fato para incomodar, porque não é uma paranoia, ela é necessária. Mas então, quando você pensa assim, num ambiente, que até num ambiente como esse, que as pessoas sabem que são visadas, sabem que são alvo desse tipo de atitude, ainda sofrem engenharia social, aí você imagina, olha, então, gente, se até quem está mais preparado sofre isso, imagina quem não está. Então, tem ransomware, tem eventualmente softwares que estão desatualizados, e engenharia social, que para mim foi uma surpresa no meio do caminho, e tem eventualmente engenharia como uma das portas de criação do incidente. Mas o que é a ideia de elastecer um incidente? Hoje, por exemplo, na fiscalização, nós estamos avaliando uma relação bem conturbada que tem, por exemplo, entre instituições financeiras e pensionistas do INSS. E por que isso? Veja, não é necessariamente
ilegalidade, porque a gente está descobrindo como é que isso está acontecendo, mas o fato é que tem um problema. Tem pessoas sendo vulneradas, tem pessoas sofrendo ou golpe no sentido de que ela cria uma conta que sequer pediu e vai lá e faz um empréstimo, cai dinheiro na conta dela e ela não pediu. Ou, e esse é um dos melhores cenários, porque tem um cenário em que o dinheiro nem cai na conta dela, só cai a dívida, né, só sai o desconto lá no benefício da aposentadoria. E o fato é, isso está acontecendo porque um conjunto de informações que normalmente estariam em posse do INSS e da instituição financeira está circulando na mão de quem não deveria. E aí eu entendo quando as instituições financeiras falam para nós, mas NPD, a gente não tem o menor interesse de entregar a informação de quem é cliente nosso para algum adversário fazer assédio a eles. Eu entendo isso, mas fato é que isso está acontecendo. E aí eu não sei se a lógica que impera num momento como esse é a lógica do rouba-monte, então eu vou tentar pegar mais gente do que eu estou perdendo, sabe? Eu não sei, porque para mim para nós não faz sentido essa lógica. E tem gente sendo vulnerada a partir daí, e normalmente quando isso acontece, a instituição financeira perde no judiciário. Todos que chegaram para mim, ela perdeu, não teve um que ela ganhou. E às vezes a coisa estava meio fofa, sem muitas evidências, mas ela perdeu do mesmo jeito. Então veja, aquela lógica do direito do consumidor que rege essa prova, está dizendo, olha, na dúvida, você vai perder a instituição financeira. E isso parte muito até de eu vou emprestar esse conceito, da noção de responsabilidade que a gente estava discutindo no painel anterior. Se espera certa responsabilidade da instituição financeira nesse momento, sabe? E aí, por isso que eu falei, e também cuidei de não falar de infração e sim falar de problema, porque aí quando você fala de problema, você pode discutir responsáveis pelo problema, você não está discutindo culpados, você não está discutindo eventualmente quem vai punir ou não, mas eventualmente quem tem poder, condições e ferramentas para resolver e mudar e melhorar a situação. Sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa, por exemplo, para nós, que o nosso momento agora é justamente falar assim, olha, setor financeiro, a gente precisa descobrir como resolver esse problema, e eu não vou resolver esse problema sozinho como NPD, você não vai resolver sozinho como instituição financeira, provavelmente a gente não vai resolver isso sem a ajuda da Senacom, eventualmente do Banco Central, e em algum momento até a partir, por exemplo, com um órgão de regulador como a Telecomunicações, que é a Anatel, até porque boa parte desses golpes acontecem por telefone. Então, acho que uma coisa que eu estava comentando um pouquinho antes, né, que esse é um problema complexo, e para cada problema complexo tem uma solução simples que não funciona. Então, a gente precisa, de fato, de uma solução complexa para um problema complexo como esse, e o fato é que esse era um bicho de 7 cabeças que a gente resolveu enfrentar. E qualquer ajuda será bem-vinda nesse aspecto, inclusive das instituições financeiras nesse sentido, porque elas também está custando isso, também está custando para ela. Ou custa porque elas perdem o judiciário, ou custa porque ela a imagem está sendo afetada, sabe? E custa também do ponto de vista de que assim, isso gera um desgaste, uma desconfiança no setor inteiro. Você não está sozinho nesse jogo, né? Então, para mim a ideia do incidente está nesse manejar descuidado dessas informações que saem do INSS, que caem na mão da instituição financeira, que às vezes vai cair na mão do parceiro comercial que faz a abordagem, que provavelmente ele não está tão preocupado com a imagem da instituição financeira quanto a própria instituição financeira em si. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender quem são os atores numa lógica como essa, para entender até, eventualmente, onde é que a gente tem que começar a interferir, do ponto de vista assim, de provocar mudança de comportamento, para evitar que o problema continue se perpetuando. Muito interessantes as suas colocações iniciais. Já fiquei com vontade de fazer várias perguntas, mas vamos ouvir a todos primeiro. Daniel, palavra com você. Obrigado, Sofia. Queria agradecer o convite, Marcela, pela gentileza de nos convidar a estar aqui. Esse tema é muito oportuno, incidentes de segurança. Queria agradecer ao René, presidente do IBRAC, pelo convite também. Queria agradecer o Ricardo. E aqui, Sofia e Fabrício, é uma honra poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Bem, eu tinha até um roteirinho aqui para falar de um caso específico no setor financeiro, mas o Fabrício ele trouxe assim, ele alargou bastante a visão e fez uma provocação que eu acho que merece ser pensada, refletida, e a gente dialogar um pouquinho em torno dessa ideia do conceito de incidente de segurança e como a gente deveria ou não alargar, né, para comportar outros fenômenos que não estejam tão somente adstritos à ideia de proteção da integridade, confidencialidade, autenticidade e disponibilidade de informações, né? Primeiro, eu vejo eu entendo que isso é importante, a gente refletir sobre essa perspectiva também, porque a gente tem situações em que
Uma pessoa pode ser vítima de uma circunstância de engenharia social, por exemplo, mas a instituição também é vítima disso. Então, o primeiro ponto que acho que a gente precisa perquirir ou tentar entender é qual é a causa raiz que levou àquela circunstância em que uma pessoa, numa situação de pressão, foi manipulada a realizar uma transação financeira ilegítima. As informações que um golpista tinha para convencê-la a fazer, por exemplo, uma transação como essa, são informações adquiridas de forma, na base de dados da instituição financeira, ou uma base de dados compartilhada em que essa instituição financeira participa, ou um terceiro. As informações elas seriam aptas para a pessoa ser convencida. Você trouxe um exemplo, tem número de parcelas, o valor do saldo devedor. Então, tudo isso cria uma verossimilhança muito grande, forçando o indivíduo a tomar aquela decisão. Ou são informações que, esparsamente, dentro de uma narrativa romântica, encantadora do golpista, a pessoa foi lá e se sentiu sensibilizada a fazer um Pix para cancelar uma transação. Aí é uma situação absurda, Então, parece ser uma análise muito contextual. Então, quando a gente adota um conceito de incidente que é muito amplo, talvez a gente tenha que ser ainda mais responsivo em entender o caso a caso do contexto, para entender, será que esses dados são oriundos da instituição? Houve um problema tecnológico nessa instituição? Será que esses dados, por si, seriam aptos a tornar a situação verossimilhante a ponto dela cometer, fazer uma transação ilegítima, que ela não tinha interesse, ou não? E eu diria que a maior parte dos casos é não, porque a gente tem visto, isso é um problema no mercado financeiro, que está sendo combatido de forma bastante assertiva pelas instituições, que é entendendo que as pessoas podem cair em golpes, e muitos deles são golpes de engenharia social, com informações que não têm absolutamente nenhuma condição. Você fala, como que essa pessoa caiu nesse golpe? Por favor, você precisa mandar um Pix para uma conta para cancelar eventual providência administrativa que foi adotada pelo banco. A pessoa faz um Pix para um terceiro, no valor de R$20 mil, R$5 mil, R$1.000, que seja. Na minha visão, isso não é um incidente de segurança. É a visão que nós temos hoje. Isso é um problema de maturidade e letramento digital das pessoas poderem usar o aplicativo de uma forma responsável, entenderem as circunstâncias onde elas estão sendo manipuladas e assim por diante. E é óbvio que existe uma responsabilidade compartilhada do setor em adotar as medidas técnicas e de segurança aptas a garantir que as pessoas não caiam em golpes como esse. No Nubank, por exemplo, a gente tem um patch de segurança que tem o modo rua, por exemplo, em que a pessoa habilita o modo rua e identifica se o Wi-Fi é conhecido ou se não é conhecido, e aí, se não é conhecido, ele trava algumas transações. Existe também o Alô Protegido, que é um acordo de cooperação até com o próprio Ministério da Justiça, que está trabalhando na questão do fake call center. O pessoal usa essas URAs falsas para ligar para os clientes, pedindo para fazer Pix absurdos e coisas nessa linha. Mas só para retomar um pouquinho, acho que a minha fala, que é ainda mais positiva de uma cooperação institucional, é a questão de incidentes de segurança no PIX, no DICT, que é o Diretório de Chaves Transacionais, em que, ao longo de 2 anos, o Banco Central ainda exige, que a exposição indevida de chaves PIX deveria ser comunicada aos clientes, independentemente da culpa da instituição, porque o DICT ele é uma grande base de dados compartilhada, gerida pelo Banco Central. Então, você tem as instituições participantes, todas elas com acesso às chaves PIX, para viabilizar a transação de pagamento instantânea. E se uma instituição tem um problema tecnológico e expõe algumas dessas chaves a terceiros de forma não autorizada, o que seria a quebra de confidencialidade nesse caso, o Banco Central definia que todas as instituições participantes que tenham relação comercial com aqueles titulares de dados fizessem a comunicação da ocorrência do incidente e num teor de comunicação que vinha do Banco Central. Então, eu não sei quantos de vocês são clientes no Nubank, a gente tem uma forma muito clara, simples e acessível de se comunicar com os nossos clientes. E, subitamente, a gente tinha que mandar uma comunicação super formal, dizendo, ocorreu um incidente numa outra instituição. Isso era muito prejudicial ao modelo de negócio e até para a pessoa entender o que estava acontecendo, porque muitos desses clientes não têm exatamente a educação que muitos de nós aqui temos o privilégio de ter, e isso gerava um problema de falta de uma comunicação ruim, vamos dizer assim. Ao longo de 2 anos, a gente trabalhou com o Banco Central, a gente fez um engajamento com a NPD também,
buscando sensibilizar para o seguinte ponto. No nosso entendimento, a partir das metodologias que a gente estava adotando de análise de risco, a exposição indevida de chaves PIX ela não representaria risco ou dano relevante. Porque a categoria de informações que ali estava exposta não era uma informação protegida por sigilo, não eram informações financeiras, muito menos dados sensíveis. O CPF, que a gente sabe que o CPF é uma informação importante, mas a gente dá na lojinha para todo mundo. A gente dá CPF assim como se estivesse entregando bala hoje, né? Mas tinha o CPF, e-mail, nome e a chave aleatória, randômica, e o celular, né, que são os atributos que podemos usar para habilitar chaves PIX. No nosso entendimento, isso não representaria risco ou dano relevante, risco aos direitos fundamentais, e nem era possível, com esse conjunto de informações, você abrir uma conta, ou você exigir a transação, ou realizar contratos em nome de terceiros. O Banco Central reconheceu e acolheu essa argumentação e definiu um normativo específico de regime de incidentes de PIX, que é até mais rigoroso que o artigo 48. A princípio, a gente ainda está esperando a regulamentação para ver exatamente em que bases vai se dar isso, mas o Banco Central veio e editou a resolução até a 342 e a instrução normativa 412. Ele diz o seguinte, na exposição de motivos: eu reconheço que a exposição dessas chaves não significaria representar risco ou dano relevante, da perspectiva do que o Banco Central está protegendo. A NPD protege outros elementos. Mas o objetivo da comunicação, e eu vou continuar exigindo que seja feito, é a transparência, rigidez e segurança do sistema financeiro, do sistema de pagamento instantâneo. Todavia, acolho e permito que as instituições se comuniquem da forma como acharem mais adequado com seus clientes, desde que sigam requisitos. Aí tem 3 requisitos lá que tem que ter na mensagem. Isso trouxe um alívio para o setor sob 2 perspectivas. Primeiro, de que a gente reduz o nosso risco de privacidade, porque quando a gente teve a reunião com a NPD, a gente falou, olha, a NPD, a gente está comunicando esses incidentes de segurança, mas não são incidentes de privacidade, sob a nossa ótica. A nossa metodologia aqui não dá um score de alto ou muito alto, e, portanto, não estamos mandando para vocês esses comunicados, estamos fazendo por obrigação regulatória do regulador financeiro. E assim se colocou. O Banco Central entendeu que ali não configuraria risco ou dano relevante, aquele conjunto de informações. Então, existe a redução do risco pelo lado de privacidade a priori, né? A gente ainda está esperando a regulamentação da NPD, e a gente tem a flexibilidade de conversar com o nosso cliente na linguagem que ele está habituado, para que ele entenda os riscos que ele está exposto efetivamente como decorrência de um incidente na base do DICT. Então, esse é um ponto importante em que a gente tentou buscar a cooperação entre reguladores e parece que está surtindo efeito. Eu fico muito feliz com a sua fala, Fabrício, de que existe uma troca de figurinhas, que existe essa possibilidade talvez de formalizar essa cooperação, que para nós seria muito valioso, né? Até porque incidentes de segurança não é o único ponto de intersecção normativa regulatória que existe entre a autoridade de dados financeiros e a autoridade de dados pessoais. A gente chama o Banco Central de uma autoridade de dados financeiros, porque na prática ela é isso, ela está regulamentando dados, o fluxo de dados no setor financeiro a todo momento, né? O PIX é um exemplo, mas a gente tem as bases de prevenção e combate à fraude da resolução conjunta número 6, a gente tem o Open Finance, que é uma inovação bastante importante. Tudo isso são regimes de uso compartilhado de dados, guarnecidos por uma infraestrutura normativa e tecnológica do regulador, e com normas que são trabalhadas em cooperação com o mercado. E aqui a gente entende que pode haver uma inclusão ainda maior da NPD nesses pontos de intersecção. E eu trago rapidamente um deles, que eu acho que a gente vai falar muito ao longo desse ano e do próximo, e que não está necessariamente relacionado a incidentes, mas está relacionado à segurança, que é a base legal de proteção ao crédito. Aqui, a gente, assim como no incidente de segurança, a gente tem 2 valores sendo protegidos, privacidade e proteção de dados, a segurança e rigidez do setor financeiro. Na base legal da proteção ao crédito também existe essa interseccionalidade quando a gente fala de instituições autorizadas a intermediar recursos financeiros. Eu não estou falando da pontuação de crédito que outros mercados podem oferecer, né? A gente está falando aqui sobre uma perspectiva de instituições autorizadas a fazer prestamismo, né? Que são algumas instituições definidas na legislação. E o que deve ser pensado quando
a gente começar a desenhar o conteúdo dessa base legal? É justamente isso. Estamos protegendo direitos fundamentais de privacidade e proteção de dados, mas tem que ser em harmonia com as regras de natureza prudencial e contra o risco sistêmico do setor financeiro. Então, perfilar e fazer coleta de dados pessoais se torna essencial, e às vezes até parece que pode ser um dado em excesso, como diz a lei do caráter positivo, mas para algumas instituições não, porque está relacionado justamente a uma parte do fluxo de proteção ao crédito em que eu verifico a intenção de autenticidade daquele possível mutuário. No fluxo de proteção ao crédito, que a gente tem a parte de marketing direcionado, que tem que ser um marketing direcionado para alguém que é suitable, alguém que realmente deve receber aquele produto financeiro, naquela taxa de juros, naquele valor e assim por diante. Em seguida, a gente tem a etapa de onboarding, em que a gente verifica quem é aquela pessoa de fato e faz análise de prevenção e combate à fraude. Depois, a gente tem a subscrição do score de crédito em si, que é aquela ideia de que qual é a probabilidade de default do indivíduo. Depois a gente tem a questão do monitoramento da qualidade do crédito, para que ele não esteja se deteriorando. Por exemplo, o indivíduo perdeu o emprego, ele já é meu mutuário. Será que ele vai defaultar daqui 6 meses? Como que está, por exemplo, o pagamento de mensalidade de escola dos filhos dele? Que geralmente você tem sinais na base de dados. Então, de certa forma, será importante para a proteção do crédito eu ter essas informações. E depois você tem o collections, que é o momento em que você perdeu aquele crédito, a pessoa defaultou, ela ficou inadimplente, você precisa resgatar, e aí você precisa de outros tipos de dados dessa pessoa para fazer um resgate assertivo daquela informação para a proteção de elementos prudenciais do sistema financeiro, porque um crédito não pago não é bom para ninguém, não é bom para a sociedade. Então, esse é um outro ponto que tem um elemento de segurança envolvido, tem um elemento de intersecção entre a ANPD e o Banco Central, e que a gente, como Zeta, o Nubank participa da Zeta, a gente vai querer dialogar, a gente vai querer entender e construir em conjunto qual que seria a melhor regulação. Agora, só para concluir essa fala sobre incidentes de segurança, eu queria repisar de volta alguns pontos. Hoje, a gente tem metodologias de análise de risco ou dano relevante que levam em conta esses 4 pilares: confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. A gente incluiu recentemente a autenticidade na nossa metodologia, muito por provocação da própria ANPD, quando fez a consulta pública, em que ali constava perguntas. Faz sentido dados de autenticação estarem numa avaliação, ou estarem comportados no regime de incidentes? A gente já a gente acolheu e já adaptamos a nossa metodologia, avaliamos situações de incidentes que se existem, também sobre essa perspectiva. E por que é importante isso? Porque fica claro para a gente, como controlador do dado, entender em que momento a gente está com a responsabilidade atribuída. E aí não entra necessariamente esquemas de engenharia social, porque o indivíduo que fez o Pix nessa situação que eu narrei anteriormente, para nós nem sempre, e a maior parte das vezes, não é um incidente de segurança. A gente não teve um problema de quebra de confidencialidade, meus dados estão aqui na minha base, não teve infiltração ou exfiltração, nem meu operador teve um vazamento e assim por diante. A gente não tem um problema de indisponibilidade da informação, a gente não tem um problema de autenticidade, ninguém está fazendo um contrato em nome dele ou acessando os produtos e serviços financeiros a partir de informações sob minha custódia, e também a questão da integridade. Os dados estão íntegros, rígidos, não foram alterados. Então, a gente identifica isso como um problema de segurança pública e fraude, e a gente adota todas as medidas técnicas para tentar coibir. A FEBRABAN está com uma iniciativa bem bacana, que ainda está sendo trabalhada, que é uma ideia de autorregulação para certificar as instituições que têm boas práticas de prevenção e combate à fraude, olhando vários requisitos, dentre os quais a participação nas bases de dados de prevenção à fraude da Resolução Conjunta número 6, que o Banco Central obrigou o mercado a criar uma base de dados interoperável para justamente coibir situações como essas. E por fim, assim, só para repisar, eu acho que por questão até da minha responsabilidade profissional, entender que para nós, um incidente de segurança com dados pessoais no Pix, e aí voltando de volta ao caso específico, não representa um risco ou dano relevante às pessoas e, portanto, não deveria ser objeto de uma comunicação para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa é a nossa visão hoje, mas, obviamente, que a gente pode evoluir, pode ter outros entendimentos, e seria muito bom continuar dialogando sobre esse ponto também aqui com vocês. Obrigado.
Obrigada, Daniel. Pontos muito interessantes. Assim, aliás, ouvindo vocês dois, fui lembrando de algumas perguntas que eu tenho para vocês, então bacana que a gente vai poder conversar daqui a pouco, mas também sobre o que a gente vê na prática, de fato, né? Acho que essa interlocução... Primeiro, um ponto que eu acho que é sempre bom a gente salientar, a gente como IBRAC aproveita e participa da disponibilidade da NPD desde que foi criada para receber subsídios e para dialogar. Nós já fizemos quantas consultas, Vibra, que participamos de todas as consultas públicas da NPD. É muito bom ter esse diálogo construtivo, ainda mais no setor que é tão regulado. Um outro ponto interessante que você comentou, Daniel, e de fato, né, e você também, Fabrício, o diálogo entre as fontes. Uma primeira referência que a gente tinha aqui no Brasil, olhando para dados pessoais no setor financeiro, era a previsão do Código de Defesa do Consumidor sobre proteção a dados, olhando para a proteção de crédito, né? É muito interessante. E um último comentário que eu não posso não fazer, partilhando um pouco da sua percepção, assim, como advogada de contencioso. Quando eu comecei a trabalhar em casos envolvendo fraude financeira, eu fiquei muito surpresa com o tipo de caso, com o tipo de golpe. Acho que realmente, assim, o que eu vejo mais, o que aparece mais na nossa mesa hoje, são casos em que uma pessoa desconhecida de um outro país procura a Marcela, enfim, via rede social, prometendo riqueza em 30 dias, mediante login e senha, e isso é feito, ou mediante procuração ilimitada, isso é passado. Então, realmente, acho que a gente tem um desafio complexo, como o Fabrício comentou, multifacetado, e que, por isso, merece debates como o de hoje. Má, queria te ouvir também. Poucos temas para a gente conversar, né? Pois é. Quer pegar o meu? Vou começar, talvez, tentando responder um pouco essa provocação do Fabrício, da gente tentar olhar para os incidentes de uma maneira mais ampla, né? Eu acho que isso é natural, assim, na medida em que a gente vai desenvolvendo até a nossa própria compreensão, né? Então, esse fato, né, de a gente perceber cada vez mais que tem um elemento de engenharia social em como as pessoas utilizam os dados, eventualmente, decorrentes de um incidente, para daí, enfim, tentar obter uma vantagem com isso, algo nessa direção, demonstram a complexidade do problema e reiteram essa perspectiva que acho que tanto o Daniel quanto o Fabrício já trouxeram, de que necessariamente essas questões vão ser multifacetadas, e aqui com multifacetadas quero dizer algo específico, que elas tendem a envolver a atuação, vou falar conjunta, mas não necessariamente só conjunta, mas simultânea, de diversos reguladores ao mesmo tempo. Cada um deles, potencialmente, olhando para questões que não são necessariamente idênticas, né? Então, se a gente olha da perspectiva, né, falando aqui, mantendo o exemplo do setor financeiro, que é o foco do painel, o Bacen tem uma preocupação com rigidez do sistema financeiro, risco sistêmico, etc., que não é a preocupação primordial da NPD. A NPD está preocupada com os titulares de dados. Ótimo, e com proteger, né, esses titulares de dados e proteger, de alguma maneira, até a integridade dos próprios dados pessoais. A Senacom, por sua vez, se a gente vai falando de uma perspectiva do consumidor, talvez para ela interesse muito menos, né, assim, como exatamente aconteceu o problema técnico de segurança da informação e muito mais qual que é o dano que está sendo gerado para aquele consumidor. Tá bom, se foi uma engenharia social, se os dados que foram utilizados vieram de um incidente de segurança em que a gente está falando de um caso de sigilo bancário que a gente não está, talvez da perspectiva do direito do consumidor isso seja menos relevante. E por que eu acho que essa consciência, talvez, seja tão importante? Porque acho que ela também pode nos ajudar a, tanto enquanto, né, setor público, quanto agentes privados, a pensar em melhores formas de todos esses agentes dialogarem sobre esses temas e até, e isso pensando em experiências que vão além da questão de incidentes de segurança, como que a gente pode construir atividades cooperativas que realmente funcionem. Porque se todas as autoridades quiserem fazer exatamente a mesma coisa no caso, né, provavelmente não vai dar certo, porque
você vai começar a ter uma situação de conflitos, né, de competências e tudo mais. Então, identificar, no caso concreto, qual que é o problema, digamos, prevalecente, né? Assim, tudo bem, então, a gente tem uma questão séria, eventualmente, consumerista, mas que não decorre necessariamente de uma questão de rigidez de dados financeiros, necessariamente, sim, não sei, de uma compilação de um pequeno incidente de segurança com alguns dados pessoais e alguns desses dados sendo dados sujeitos ao sistema financeiro, com outras bases de dados que não tem nada a ver com aquele incidente de segurança, que às vezes até podem ser, né? O Fabrício estava comentando, por exemplo, dados do INSS e tudo mais, decorrentes de outras instituições, outros agentes, e você tem ali alguém tentando fazer uma fraude, conseguindo combinar essas informações, levando ao problema concreto para o titular de dados consumidor, que é a pessoa perdeu dinheiro porque ela caiu numa fraude. Então, a minha sensação é que também a gente precisa começar a depurar um pouco essas camadas e entender o que a gente está tentando evitar de problema, para que a atuação das autoridades de maneira conjunta seja efetivamente complementar e não uma atuação, enfim, né, de bate-cabeça, que, enfim, como o Fabrício falou, às vezes... E até algo natural, né, gente? No processo em que você está lidando com uma regulamentação nova, com um processo que você ainda não conhece, tentativa e erro acontece em qualquer contexto. Não vai ser diferente aqui. Acho que é normal que a gente evolua na medida em que o tempo vai passando, em que a gente vai ganhando maturidade e a gente chegue a resultados melhores. Mas eu chamaria atenção para essa perspectiva, né, da gente conseguir efetivamente endereçar e entender mesmo quais que são essas camadas de complexidade que a gente está lidando e em qual delas, talvez, está o problema mais... enfim, mais importante, mais difícil de endereçar naquele caso concreto. E acho que a gente tem uma série de exemplos de outros setores regulados e uma série de exemplos que não necessariamente são incidentes de segurança em que esse tipo de complexidade normativa, vamos chamar assim, acontece. E que, com o tempo, né, a gente tem percebido que o que funciona melhor, e não estou dizendo que seja isento de falhas, obviamente, mas o que tem funcionado melhor é exatamente a gente conseguir, enfim, conversar e distribuir competências de acordo com aquilo que faz mais sentido. Vou dar um exemplo rápido aqui em relação a isso, mas acho que, enfim, foi a primeira grande atuação cooperativa que a ANPD fez quando surgiu a discussão sobre a alteração da política de privacidade do WhatsApp. Que, enfim, a ANPD se juntou com o CAD, se juntou com a Senacom, inclusive com o Ministério Público Federal, e teve um esforço inicial de falar, bom, quais são os problemas que a gente está identificando aqui? E, claramente, a partir desse momento, se deu primazia à atuação da própria ANPD, na medida em que se entendeu que, assim, olha, boa parte das questões que estão aqui são, de fato, questões de proteção de dados. Portanto, faz sentido que essa autoridade, digamos assim, não sei se esse é um bom nome, mas, enfim, seja uma espécie de autoridade líder na discussão desse tema. O que, obviamente, não quer dizer que as outras autoridades não vão fazer nada e que elas não tenham nenhum papel a desempenhar. Mas o principal problema que se via ali era aquele, então fazia sentido que fosse dessa maneira. Acho que a gente tem, enfim, muitos outros exemplos, quando a gente fala, né, aproveitando que a gente está aqui no contexto do IBRAC, falando de cartéis internacionais, por exemplo. Né? Super comum, cartel internacional atuou em várias jurisdições ao mesmo tempo, todas aquelas jurisdições têm competência, então todas aquelas autoridades têm algum interesse naquela investigação, mas é comum, com o tempo isso foi, de alguma maneira, normalizado, que quase como se tivessem jurisdições líderes nas investigações. De novo, não que as outras instituições não estivessem, né, envolvidas, mas se percebia que alguém tinha mais capacidade, condições de fazer uma investigação mais profunda, obter mais prova, e assim, naturalmente, era melhor
para o resultado daquele processo que alguém tomasse a liderança. E eu acho que no caso dos incidentes de segurança, especialmente pensando dessa perspectiva mais expandida que o Fabrício sugeriu, esse me parece ser um pouco o caminho, né? A gente começar a ter mais diálogo e mais interação, e acho excelente de saber que esse diálogo já está fluindo bem entre a NPD e o Banco Central, para eventualmente incluir mais atores, né? E pensando isso de uma forma ainda mais compartilhada. Porque, de novo, né, e até tentando fazer um link com a discussão que a gente estava tendo no painel anterior. O problema em si, né, na ponta, o problema para o cidadão, acaba muitas vezes sendo um problema de letramento digital. Né? E como é que a gente vai resolver o problema de letramento digital pensando só da perspectiva de segurança da informação? A resposta é não vai. Né? Não tem como. Essa ferramenta vai ser insuficiente para atingir esse resultado. E talvez da mesma maneira que a gente esteja pensando, né, para crianças e adolescentes em como ter uma educação digital para essas crianças, para que elas possam ter as ferramentas necessárias, a informação necessária para lidar com esses temas, me parece que, do ponto de vista de incidentes, a gente caminha para algo semelhante. Né? No setor financeiro, isso é muito presente, porque a gente está falando do dinheiro das pessoas, no mais das vezes, então tem uma sensibilidade grande de assim, putz, eu perdi dinheiro, ou né, fiz uma transferência que eu não devia ter feito, etc. Mas isso é verdade com muitas outras questões envolvendo incidentes. Né? De como que a gente percebe a nossa informação, por que aquilo é relevante, como que aquilo pode ser utilizado. E temos, né, enfim, o presidente falou aqui no começo do nosso evento, uma cultura de proteção de dados ainda muito incipiente no Brasil. Logo, é muito evidente que essa curva, do ponto de vista, se é verdade do ponto de vista das instituições, dos agentes privados, do ponto de vista da sociedade, é uma curva ainda mais íngreme, né, para se trilhar. Porque ela é um trabalho muito longo, demora muito tempo, é natural que seja assim. Mas acho que essa talvez seja a provocação principal que eu queria fazer, assim, Sofia, de que a gente não tem, cada vez mais, né, com os exemplos que o Fabrício e o Daniel trouxeram, acho que fica mais evidente essa necessidade de interseccionalidade, de trabalho conjunto dos reguladores, de soluções que efetivamente tentem achar qual que é o problema daquele caso concreto e tentem endereçar aquele problema, até para a gente minimizar, né, casos que eu acho que era uma preocupação muito inicial, quando a gente começou a falar de incidente de segurança no sistema financeiro, que era, bom, mas a NPD me pede para entregar algumas coisas e o Bacen me pede para entregar outras. Quais coisas eu entrego? Eu entrego tudo duplicado e aí eles não vão se conversar? Como é que isso vai acontecer? Será que isso vai gerar insegurança jurídica? E acho que, com o tempo, a gente está vendo que esses alinhamentos estão acontecendo e a gente está caminhando para soluções positivas nesse sentido. E esses novos desafios vão aparecendo, que é bom, tá bom, mas acho que tem problemas de camadas mais assim, profundas, habitando aqui esse ambiente. E acho que, enfim, infelizmente, isso não vai mesmo, né, do ponto de vista da sofisticação, especialmente quando a gente está falando de fraude, não me parece que tem nenhum indicativo, né, de todos os estudos, pesquisas que têm sido feitos em relação a esse tema, de que isso vá magicamente para uma, né, parar de ir para uma crescente e começar a diminuir. Acho que a gente tem, porém, outros movimentos importantes sendo feitos no Brasil, por exemplo, essa preocupação com cibersegurança nacional, começando a aparecer de uma maneira mais marcada e tendo uma tentativa de ter políticas públicas voltadas para isso de maneira mais ampla, acho que podem colaborar. Mas, de novo, não tende a ser um movimento particularmente rápido. Né? E até, enfim, para terminar meio com uma anedota que o Daniel estava comentando, né? Eu acho sensacional que eu tenho uma amiga assim, da minha idade, então não é uma pessoa que viveu fora do mundo digital nem nada, mas
ela não é super especializada nisso, e, enfim, ela sabe que eu trabalho com direito e tecnologia. E aí, um dia, do nada, sei lá, era 10h30 da noite, ela me ligou, assim, e falou: Marcela, você sabe se está acontecendo alguma fraude de cartão de crédito, de compra, não sei o quê? Daí eu falei: mas por que você está me perguntando isso? Dela: não, porque eu recebi uma ligação de um banco, enfim, não vou falar qual era a instituição financeira para fins de preservar, dizendo que eu tinha feito uma compra numa loja, e falando para eu apertar 1 se eu confirmasse a compra, 2 se eu quisesse, né, enfim, cancelar aquela compra. E aí eu fui fazendo tal, etc. E eu acabei fazendo uma transferência. Deu assim: cara, tá bom, calma. Você tem conta nesse banco? Não. Então, assim, sabe, é um nível de engenharia social que é totalmente isso. Assim, qual informação que a pessoa estava usando sobre ela? A informação estava, inclusive, errada, em tese, né? O dado, assim, você tem conta nessa instituição financeira? Eu não tenho. Então, como é que o seu cartão dessa instituição, que você não tem conta, você fez uma compra numa loja? Enfim, mas é isso, tem uma sofisticação de como a chamada é feita, do momento que a pessoa recebe aquela chamada, já é um momento à noite que a pessoa está desatenta, ou que ela está cansada. Tem todo um aparato ali, né, que dá ares enfim, de que aquilo é fidedigno, que às vezes faz com que a pessoa haja sem pensar. E é isso. É um problema que a gente não vai resolver olhando única e exclusivamente de uma perspectiva muito simplória de tecnologia, né? A gente vai ter que colocar outros elementos aí nesse mix para tentar achar soluções mais interessantes para esse tipo de situação. Então, enfim, acho que a gente pode partir para o debate, Sofia. Sim, eu queria, casando um pouco de todas as falas, eu queria ouvir vocês três sobre a seguinte questão. Para o sistema financeiro, por muito tempo, aconteceram, né, em qualquer setor, na verdade, fraudes ou tentativas de manipulação, ou mesmo episódios de segurança pública, de um jeito mais tradicional, conhecido como fortuito interno na jurisprudência. E consolidou-se uma jurisprudência com base no STJ e depois seguida pelos tribunais sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras quando se trata de fortuito interno. Mas o que a gente está vendo, em muitos casos agora, com a questão das fraudes e da tecnologia do online, são fortuitos externos, dos quais ninguém, nenhuma instituição financeira, nenhuma empresa, nenhum órgão público, ninguém está totalmente isento, por mais que se esforce, a despeito da paranoia, ninguém está isento de incidentes de segurança que tenham uma origem externa. Mas, por outro lado, não significa dizer que não se deva adotar todas as medidas que, de fato, né, contam com um investimento importante. A minha pergunta é a seguinte: como vocês olham para essa chance de acontecerem incidentes de segurança no sentido estrito para instituições financeiras? Por se tratar de instituições financeiras, isso integra o risco do negócio, uma perspectiva de frustrar uma expectativa de segurança do consumidor? É uma obrigação de meio, uma obrigação de resultado? Como que vocês olham para isso, pensando na perspectiva de responsabilidade civil, especificamente? A instituição financeira que sofre um incidente de segurança lucra com esse setor, portanto, por não ter conseguido impedir aquela fraude específica, deve ser responsabilizada por ela e arcar com os danos que o consumidor sofreu, ou não, ou é uma obrigação de meio. Acho que dialoga também com algumas consultas da ANPD, que colocavam também esse ponto, olhando para o processo administrativo, medidas adotadas pré e pós-ocorrido, porque o ocorrido vai ocorrer, né? Um pouco do que a Má estava falando. As fraudes são, infelizmente, um fato, né? Queria ouvir vocês. Fabrício, pode começar, a pergunta é fácil. Quando eu li a LGPD pela 50ª vez já, porque eu acho que eu li umas 10 vezes antes de entrar no NPD, depois as outras 40 foram na primeira semana de ANPD. E eu, quando li o artigo 42, me deu um susto, porque, cara, se eu tiver que cuidar disso aqui também, nós vamos virar um judiciário aqui dentro. Só que a ideia, não, na verdade, o 42 era justamente dizendo como é que se discute a LGPD no judiciário, como é que você discute no caso concreto. E você perguntou para mim assim, se a gente entende que esse risco faz parte do negócio e, portanto, a instituição tinha que abraçá-lo. Eu fico me perguntando, e se a instituição resolver que não vai abraçar, ela sobrevive? Ou seja, aquele banco mesmo não vai me oferecer essa segurança. Então, eu não sei se eventualmente é uma questão de o que eu venho dizer que vai mudar, mas eu tenho a impressão que talvez a instituição financeira esteja encurralada, numa hora que, olha, se eu não absorver esse risco,
eu talvez não esteja preparado para oferecer para o meu correntista a segurança que ele está precisando disso. Se for absorver 100% dele, eu acredito que não, porque, por exemplo, a própria lógica da engenharia social, quem é que se prepara para isso, gente? Eu tenho pessoas próximas que viviam dizendo para os colegas, para os amigos, para os irmãos, para os sobrinhos, para cuidar com o golpe, e caiu no golpe. E era um golpe parecido com o que você mencionasse. Eu, por exemplo, eu já recebi esse golpe também várias vezes. Eu já fui cliente do Nubank, do Bradesco, do C6, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, justamente porque foi aprovada uma transação no meu cartão de crédito no valor de 2.970. Eu guardei o valor, tá bom? E N vezes. E o infeliz ainda ligava usando o mesmo prefixo do meu celular e só mudando os últimos 2 dígitos. Ou seja, ainda vai num número próximo, assim, para geralmente causar confusão. Sabe? Então, eu diria, sobre a parte se elas têm que responsabilizar ou não, a ideia de responsabilidade objetiva, uma responsabilidade subjetiva, eu talvez só o caso concreto possa nos ajudar com isso, tá, Sofia? Você vai ter que analisar caso a caso e saber, olha, esse caso aqui, você podia ter esperado mais da instituição financeira, esse caso aqui não era um caso de instituição financeira. Por exemplo, eu citei o caso do financiamento do outro veículo, mas eu tenho certeza que pelo menos um de nós aqui já, quando transitava no Facebook, falou lá, o cara, estou de carro novo, agora são só 36 meses para me livrar dele. Cara, já entregou 2 coisas importantes ali, o nome dele, quantas prestações e o que ele comprou. Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa entregou. E não estava no banco. Entende? Então, assim, em algum momento você vai ter isso. Outra coisa também que eu queria deixar claro, quando eu falei da ideia de elastecer o conceito de acidente, era para elastecer para esta discussão aqui, tá? Eu não quero revolucionar o artigo 48, por favor, tá? Eu acho que, do ponto de vista de tecnicamente, tecnicamente a gente precisa de um artigo 48 bem com fronteiras bem definidas. Já basta o risco dano relevante de fronteira cinzenta que a gente está tentando resolver, tá bom? Inclusive isso não é novidade, então não é spoiler, mas o presidente prometeu o regulamento de incidente de segurança para esse mês ou um pouquinho, logo para o início de maio, então já deve estar saindo e já vai resolver algumas angústias, dar espaço para novas, mas acho que faz parte do modelo. Tá? Então, eu diria que nesse aspecto, talvez só o caso concreto venha nos dizer, tá, Sofia? Eu diria que talvez assim, a gente não vai conseguir prover uma regra que dê conta disso especificamente falando, e eu não sei se o artigo 42 ajuda muito. Porque ao ler o artigo 42 é meio que uma régua, né? Você sai de uma responsabilidade objetiva e não sabe se terminou na subjetiva. Porque o 42, depois tem um artigo seguinte que dá algumas coisas e confesso para você que ainda bem que não sou eu na fiscalização que tem que falar sobre isso ainda. Né? Marcelo, como preferirem. Bom, eu posso começar e aí o Daniel complementa. Eu acho assim, Sofia, talvez até pensando, né, que tendencialmente essa discussão será judicial, né? Porque, enfim, você está falando de responsabilidade civil. A minha sensação é de que é possível, talvez via jurisprudência, e é possível, talvez, que as autoridades administrativas auxiliem nesse processo para que não fique totalmente dependente apenas da jurisprudência, que a gente sabe, né, que tem o problema do caso a caso, e até isso chegar numa instância superior para ter algum tipo de harmonização demora tempo, naturalmente. O que me parece que seria útil aqui é a gente conseguir classificar ou entender melhor da onde que é, o que é esse externo, né? Assim, do que a gente está falando? Porque se a gente conseguir fazer alguma espécie de categorização disso, com talvez níveis de risco, e até que é uma coisa razoavelmente comum, né, quando a gente pensa do ponto de vista de compliance de maneira geral, que assim, olha, isso é o risco que você é externo, mas você deveria ter antecipado que isso aconteceria. Ok, tem algumas coisas que talvez caiam claramente nessa categoria. Vão ter coisas, porém, que certamente ficarão fora disso. Até porque a natureza da criminalidade, né, enfim, a criatividade é grande. Então, novas fraudes vão sendo criadas, novas tecnologias vão sendo também criadas para ajudar nesse processo. Então, me parece que talvez o que seja viável de fazer, se a gente quiser refletir melhor sobre os níveis de responsabilidade, se ela deveria ser objetiva ou se ela deveria ser subjetiva, é tentar dizer em quais casos, exatamente, porque a gente já está falando de um setor que
sabe que tem esse problema, que identifica isso, que isso, em alguma medida, faz parte do risco do negócio, o que faz sentido ser risco do negócio? O que eu entendo, porém, é que certamente haverá coisas que não me parece fazer sentido adotar um critério de responsabilidade objetiva pura e simplesmente, sem, como o Fabrício comentou, no mínimo, olhar para o caso concreto com algum vagar. Porque, senão, simplesmente, você cria também uma estrutura de... Imagina a estrutura de incentivo judicial que você está criando. Qualquer fraude que aconteça, quem paga é sempre a instituição financeira. Qual que é a mensagem social que você está passando nesse caso, né? Inclusive para o criminoso. Exato. É muito complicado, eu acho, a gente passar... a gente socialmente decidir que é isso, que é esse tipo de mensagem que a gente quer passar. Então, talvez trabalhar aí com essa categorização seja um caminho, mas ir simplesmente, né, para uma lógica de tudo bem, tudo é responsabilidade objetiva sempre e todas as vezes das instituições financeiras, não me parece nem que teoricamente faz muito sentido, nem que a estrutura de incentivo que a gente quer criar no mercado, né? Eu concordo totalmente, mas na prática, muitas vezes a tendência acaba sendo uma continuidade de uma súmula mesmo, né, do STJ, editada numa outra época, num outro contexto, enfim, mas é super interessante mesmo a discussão. Daniel. Eu vou falar aqui como Daniel, um acadêmico, tá? Não é uma opinião do Nubank aqui agora, porque acho que a provocação ela é interessante o suficiente para a gente superar as posições institucionais e refletir mesmo. A LGPD diz assim, que o agente de tratamento deve... que a responsabilidade ela acontece em descumprimento a regras da LGPD, né? É aí que emerge o dever, a atribuição da responsabilidade. Aquele que causar ato ilícito em desconformidade da LGPD, né, deve ser responsável por reparar esse dano. Para mim, isso é um indício do que eles chamam de responsabilidade subjetiva imprópria, porque a LGPD obriga o intérprete a perquirir quais medidas técnicas e administrativas não estavam aptas a conferir a proteção dos dados pessoais, que é o princípio da segurança. Então, se você fizer uma interpretação combinada desses comandos, me parece que esse seria o caminho mais interessante, até porque a LGPD ela se coloca no paradigma do direito procedural, em que é um direito que o Estado tenta alcançar a organização privada determinando providências procedimentais, né? Se a gente não levar em conta o que foi feito pela instituição, a gente cria um regime de desincentivo, em que o indivíduo que não tem uma governança de dados, que não tem uma metodologia de análise de incidentes, vai ser punido na mesma régua do indivíduo que tem. E aí a gente entra num paradoxo aí da conformidade. Então, me parece que a melhor interpretação possível para a garantia da rigidez do regime de privacidade e proteção de dados é esse, mas aqui eu estou falando como um estudante, eu não estou falando como Daniel. E a questão do fortuito interno e externo é contextual. Acho que é difícil a gente falar isso e ponto final. Qual é o elemento fundante do incidente ou da situação fraudulenta? É um problema interno ocorrido por risco do negócio ou o elemento externo é o que prevalece na situação? E aí é difícil você criar regulações, e o Fabrício aí está numa posição ingrata de ter que pensar como colocar isso abstratamente. É difícil você criar regulações sobre isso quando você tem situações flexíveis que se alteram a todo momento. Então, talvez o ideal seja você criar exemplos, como foi feito no Guia do Legítimo Interesse, Criança do exemplos de situações e você traçando as interpretações. Isso aqui, para nós, é um problema do risco do negócio. Isso aqui, para nós, prevaleceu um problema externo, a instituição é vítima também. Engenharia social, esses golpes, né, do fake call center, né, que eles chamam, que é o pessoal ligando aí,
tem um conjunto de elementos de fortuito externo que é gigantesco. O indivíduo ele consegue abrir uma linha de telefone com facilidade, sem legitimação. Ele pega dados que são aleatórios e inverossímeis. Ele põe a pessoa numa situação de pressão à noite, ela está descuidada. É um conjunto tão grande de elementos externos que é difícil você pôr a responsabilidade na instituição sem gerar uma indústria, né, de indenizações. Então, a gente precisa entender que esse problema tem que ser atacado sobre uma outra perspectiva. Tem uma conversa lá com a Anatel, que as instituições estão fazendo para mudar o regime de criação de números de telefone no Brasil, justamente para tentar coibir isso, né? Tem essa autorregulação que eu mencionei de prevenção e combate à fraude, que parece um regime interessante. Então, assim, só para dizer que o regime de responsabilidade da LGPD, e aqui eu não estou falando no âmbito de relações de consumo, porque daí entra a questão da responsabilidade objetiva, mas me parece que o regime de responsabilidade da LGPD ele exige a investigação do regulador, do intérprete da lei, apontando, olha, a sua governança de dados não previa acesso controlado a dados de menores na sua base de dados. E, portanto, aqui, em descumprimento da LGPD, você tem uma responsabilidade por um caso que aconteceu violando direitos de menores. Vamos supor, né? Mas o que a autoridade fez? Identificou que não tem um controle de acesso granular à base de dados para dados pessoais de crianças e adolescentes. Esse é um exemplo de uma medida técnica que evidencia o melhor interesse do menor na governança de dados. Então, assim, é uma legislação sofisticada, né, que não permite, assim, deixa eu subsumir aqui o caso, a norma, não é tipificação de crime, né? Matar alguém, pena de... um pouco... Então, em inteligência artificial vai ser muito disso também, né? E assim, para concluir, não vou entrar no tema da IA, porque senão... só reforçar. O setor tem pedido uma cooperação formal entre a ANPD e o Sistema Financeiro Nacional para entender em que momento a gente precisa conversar em conjunto, em separado, para quem tem que entregar o quê, e nós queremos respeitar essas regras, é do nosso interesse, a gente quer fazer isso. A gente vê vários pontos de intersecção normativa que poderiam estar no acordo de cooperação, a autoridade A e B vão cooperar nesses temas aqui. Para esse tema vai ser bola dividida, para esse tema vai ser preponderância desse, para esse tema você responde assim, assim, assim. Isso seria muito valioso na criação de um regime institucional de cooperação virtuosa. Seria muito interessante existir isso, como a Financial Conduct Authority fez lá com a ICO no Reino Unido. É algo que ia se pensar, o mercado está disponível para ajudar, para apontar, olha, isso aqui é problemas de... Consentimento é assim. Para o Banco Central, o consentimento é anuência, né? Tomar conhecimento, é uma coisa assim, né, meio plasmosa. Para a LGPD, o consentimento ele tem características e requisitos específicos. Como que a gente transita entre um consentimento e outro? A resolução conjunta de fraude... Né? Exato. Aí tem a questão do consumidor. Na resolução de fraude fala, você precisa do consentimento do consumidor para pôr o dado dele na base de fraude. Tá, mas o fraudador nunca vai dar um consentimento para pôr o dado dele na base de fraude, né? Mas a gente não pode pedir por obrigação legal ou regulatória, porque a lei do sigilo, a 105, diz que tratamento de dados financeiros é só mediante consentimento. Então, tipo assim, você estreitou a base legal ali a partir de uma lei complementar e que quase inviabilizou o esquema. E aí o Banco Central tem que vir à frente e falar, não, isso é uma anuência, põe lá no termos de compromisso, termos e condições, sabe? É uma situação que a gente fala, e aí a NPD vai olhar isso depois, o que eu faço? Né? Então seriam consentimento, incidentes, base legal de proteção ao crédito, tem vários pontos de trabalho que seriam muito interessantes, por exemplo, revisão de decisões tomadas unicamente no tratamento automatizado de dados com impactos e interesses relevantes e perfilamento de crédito. Putz, seria muito legal, para nós tem supervisão humana nisso. Né? Uma decisão do nosso modelo de crédito tem supervisão humana, que é a política de crédito lastreada em normas prudenciais. Tem um controle social. Então, não é um algoritmo que está loucamente decidindo aí, o futuro das pessoas. Eu não estou falando de outros segmentos que fazem pontuação do crédito. Estou falando do nosso setor e da nossa empresa que tem essa responsabilidade. Mas, enfim, tem uns pontos interessantes assim, que dá para pensar o diálogo institucional. É bem curioso, porque, de alguma certa forma, assim, essas discussões estão começando a acontecer agora. Né? A gente viu os primeiros precedentes judiciais tratando de incidentes de segurança que geraram a exposição de dados pessoais, sobre isso geraram ou não direito à indenização, e a conclusão foi de que não, justamente com um olhar muito consciente de não querer criar uma indústria automática de fixação de dano moral. Por outro lado, o STJ tem 2 precedentes que são curiosos, já sobre fraudes, né, envolvendo o setor financeiro, tendo como vítima um consumidor. E, assim,
já chegou no STJ, é curioso ver um acórdão do STJ, golpe do motoboy, golpe do boleto, né, assim. E a discussão foi para o lado de... O conceito é culpa da instituição financeira, que é um conceito abrangente. Por um lado, os acórdãos, eles se colocam... os dois de relatoria da ministra Nancy, eles se colocam... tem divergência entre os ministros, eles colocam um pouco das questões que a gente discutiu aqui. Por um lado, elementos externos, uma série de elementos externos totalmente fora. Assim, a instituição financeira operou exatamente como deveria operar. Por outro lado, engenharia social, vulnerabilidade do consumidor... E aquela fronteira de exatamente um pouco do que a gente discutiu aqui, o homem médio, né, a diligência mínima do homem médio, um momento de vulnerabilidade, mas, por outro lado, digitou a senha, que é uma discussão tradicional, né, envolvendo fraude de cartão de crédito. Eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de ouvir vocês, acho que depois vocês podem já emendar considerações finais, mas que é um pouco relacionada, que é a seguinte... Nessas discussões sobre demonstração de culpa ou não da instituição financeira, ou mesmo no reporte de incidente de segurança para a autoridade, em todas essas circunstâncias, tem um ônus de prova importante com a instituição, de demonstrar como ela seguiu as regras do jogo, como ela cumpriu exatamente medidas de segurança, enfim, até essa autorregulação, uma forma de tangibilizar isso um pouco mais, mas como ela estruturou o seu sistema de segurança para prevenir fraudes. É uma informação que, por um lado, tem que ser apresentada de alguma forma para enfrentar a discussão de responsabilidade civil e enfrentar o ônus de prova, mas que, por outro lado, é muito sensível e o fraudador está de olho, né? Então, assim, como funciona o sistema de segurança da Nubank? Que favor demonstrar? É difícil, você não vai colocar isso num processo judicial público, porque senão você está abrindo todo o seu sistema de segurança da informação para quem quiser ver online. Por outro lado, como a autoridade vai conseguir ter a informação para balizar os seus esforços de segurança e eventualmente, aplicar uma flexibilização, uma mitigação da responsabilidade ou da multa, né? O que vocês esperam receber, Fabrício, nesse sentido? Posso só, antes do Fabrício responder, dar talvez um exemplo concreto, Sofia, que eu acho que pode ajudar. A gente teve... Eu participei uma vez de um processo em que existia uma dimensão parecida dessa questão, porque... envolvia entender como instituições financeiras faziam flags para fins de COAF. E como que essas informações eram encaminhadas, quais que eram os critérios, etc. E, por outro lado, né, a discussão que estava acontecendo, que exigia algum nível de transparência, era, olha, está sendo negado o acesso a instituições financeiras, né, a contas e tudo mais, e isso seria ilícito, né, naquele caso concreto. E aí a gente se viu exatamente diante desse dilema, que é assim, olha, se eu levar para os autos uma explicação de como funciona o meu sistema, ainda mais em termos de COAF, é bem, assim, e óbvio, né, a instituição financeira falou, eu não vou fazer isso, porque provavelmente o COAF vai vir brigar comigo se eu fizer. E a gente acabou indo muito numa direção em que o papel da autoridade foi um papel de entender essa sensibilidade e de tomar decisões que, assim, a gente apresentava informações, mas isso não ficava registrado em nenhum processo. Assim, ficava registrado que as informações foram apresentadas, que fulano, ciclano e beltrano participaram daquela reunião e tinham explicações gerais. Mas, basicamente, o que a gente falou foi o seguinte... E aí veio, do outro lado, essa questão também. Vocês podem ir ao COAF se vocês quiserem, para, com o COAF, entender, né, com base no que a gente está falando aqui, a gente está dando um lado da equação. Cheguem no outro lado, vai lá no COAF, vocês conseguem entender o que chegou exatamente de informação. Então, acho que foi um exemplo, assim, de uma grande flexibilidade da autoridade, de entender a sensibilidade e também de alguma criatividade ali, né, da instituição, dos advogados que estavam envolvidos, de falar assim, gente, o que dá para fazer aqui para ninguém sair prejudicado, né? Nem inclusive pessoas, que isso acontece, que eventualmente tiveram dados enviados para o COAF como uma suspeita de alguma coisa e não tinham nada a ver, assim, não tinham cometido nenhum crime, não tinham feito nada de errado.
Então, não sei, assim, Fabrício, você acha que esse é um tipo de solução que a NPD estaria disposta, de alguma maneira, a incorporar? A gente já teve casos parecidos com esses e a nossa postura é um pouquinho diferente, Marcela. O que nós costumamos dizer? Olha, e isso é um conforto que o processo administrativo nos oferece. Eu não sei se dá para replicar esse conforto no processo judicial, tá? Até porque, como tem um contencioso no processo judicial, a outra parte tem que ter o direito de ver, e contestar e argumentar. Então, é um conforto exclusivo do processo administrativo. Mas acho que ele é sábio nesse sentido, que é, como órgão regulador, no momento que eu tenho que, eventualmente, avaliar os modelos de segurança da informação, todas as rotinas e as metodologias do regulado, ele não tem segredos para mim. Então, ele me conta tudo e o processo fica sigiloso a partir daí. E aí, isso é uma coisa que não é estranha para a prática da administrativa, existem coisas que eu vou classificar segundo a lei e tem coisas que a própria legislação já traz o segredo. E então, olha, isso aqui é sigilo bancário, isso aqui é segredo comercial, isso aqui está protegido pelo artigo 198 ou 168 do CTN, isso aqui é protegido pelo artigo 64 das leis das SA. Então, nessas coisas que simplesmente fica protegido e a gente não vai abrir, e a gente não abre nem para o Ministério Público Federal. É claro que quando a gente teve que dizer não para o Ministério Público Federal, essa conversa não foi agradável, não foi, mas a gente falou assim, olha, você entende que se a gente enxergar uma informação protegida por lei, ela sem uma determinação judicial, você não vai nem poder usar isso, porque ela invalida e nulifica o teu processo. Então a gente conseguiu distensionar, mas hoje aquilo que a NPD já pegou informações bem sensíveis de regulado e com a garantia de, olha, isso aqui não sai daqui a não ser que um juiz mande. Porque aí, de fato, diante de determinação judicial, a NPD não vai descumprir, mas a lógica é, sem uma determinação judicial, a gente não vai abrir, não tem aberto informação sensível nenhuma. Então, a gente tem processos lá em que tem de cabo a rabo, ele está tarjado e não vai abrir. Por quê? Porque eu, como órgão regulador, e preciso analisar essas informações, eu preciso oferecer para o regulado a segurança de que aquilo não vai vazar para ninguém. E, felizmente, até agora, a gente não tem tido nenhuma coisa que tenha colocado isso à prova, tenha colocado em dúvida justamente o quanto a gente tem sido capaz de proteger essas informações. De fato, senhores, quando eu estou trabalhando de proteção de dados, toda a lógica que impera do meu racional eu não quero nenhum dado que não seja obrigado a ter. Primeiro, porque quando vazar, eu diminui a quantidade eu reduzi drasticamente aquilo que eventualmente pode vazar de mim. E segundo, quando alguém me perguntar por que você tinha isso, eu sempre vou saber explicar muito bem. Então, a maior das partes das hipóteses, assim, eu não quero que você mande isso, eu não quero que você mande isso, não me manda nada que eu não tenha. Primeiro que eu vou ter que ler tudo isso depois e ainda vou ter que manifestar. Então, não, você não está me ajudando a me mandar tudo que eu não pedi, você está me ajudando a me mandar exatamente, precisamente, nada menos, nada mais daquilo que eu pedi. Porque eu reduzo meu risco, e aí, então, é um pouquinho mais rígido, talvez, do que você está propondo, Marcelo, mas a lógica que a gente oferece, o contrário, esses documentos ficam guardados, não são compartilhados com ninguém. E hoje, inclusive, a gente está replicando até uma abordagem que o CAD tem, que existem um processo público, onde os atos acontecem, existe uma réplica dele sigilosa, e eventualmente existe uma réplica dele para se a gente tiver mais de uma parte, né? Porque eventualmente a gente pode ter mais de uma parte, então vai ter uma parte, um processo de acesso exclusivo a cada uma das partes, para evitar justamente esse tipo de incidente de segurança, porque fazer gestão de um processo com 20 volumes, e cada volume com 20 documentos, com 3, 4 advogados de cada parte, gente, a gente gasta uma tarde para fazer isso. E é totalmente improdutivo. Sabe? Então, eu acho que eu diria que nessa ótica, a gente sim vai receber as informações, elas vão receber a proteção adequada. A gente vai ter que... Eu diria que o desafio está um pouquinho além disso, inclusive, Sofia, que hoje eu estou tendo que analisar a adequação de medidas técnicas administrativas sem um parâmetro claro. Eu tenho boas práticas, eu tenho expectativa, eu tenho esperança, eu tenho a ISO, eu tenho o CIS V8 e nenhum deles é obrigatório. E aí, então eu trabalho numa área cinzenta muito grande sobre o que eu posso e o que eu vou eventualmente peitar para poder fazer uma sanção com base, por exemplo, no artigo 46, no artigo 49. E é uma coisa que vocês podem observar que tem saído nas decisões, inclusive nos relatórios de instrução que
fundamentam as sanções da NPD, é que a gente tem sido extremamente cauteloso ao eventualmente aplicar esses 2 artigos que falam justamente da ideia de segurança de informação, porque não faz sentido eu cobrar de surpresa alguma coisa para alguém. Não é fair play. Eu chego assim, olha, você tinha que ter isso. Mas ninguém me disse. Mas você tinha. Falar depois que deu o problema, que aconteceu o incidente, é fácil. Por que você não tinha duplo fator de autenticação? Eu falei assim, mas eu não sabia que era isso que ia resolver. E, de fato, você vai ter instituições que vão ter tudo isso e ainda assim vão sofrer incidentes. Então, de fato, hoje é um trabalho muito desafiador. Dizer assim, olha, até aqui você tinha que ter ido pelo menos. Então, isso... E toda vez que a gente vai fazer alguma coisa como essa, a gente gasta uma quantidade incrível de português, de latim, para explicar que, olha, especificamente, nesse caso concreto, é inegável que você deveria ter isso por causa disso, por causa disso, por causa disso. Aí depois que você tece um rosário gigantesco para explicar porque o cara tinha que ter log, aí então você consegue eventualmente prosseguir o processo, né? Seguir o processo adiante. Mas até para explicar que log... Gente, eu fico imaginando um profissional de segurança de informação, eu tenho que explicar que log era uma condição de sine qua non de ter aquele sistema, quando para ele ser meio que não é o oxigênio do cotidiano dele, né? Quem é que faz alguma coisa de segurança de informação sem log? Né? Mas eu tive que ter assim, um rosário para explicar porque que log era uma coisa que sim, eu esperava que você já tivesse. Super obrigada. Daniel, não sei se você quer comentar também. A gente vai encerrar com chave de ouro, com suas contribuições aí, ou considerações só um finais. comentário rápido, não tem muito a crescer aqui. Eu acho que é bem complicado mesmo a documentação e as evidências que a gente precisa apresentar para garantir conformidade e o que é que para o regulador vai ser satisfatório ou não, né? Aí existe realmente um espaço de trabalho em diálogo que precisa ser desenvolvido com benchmarks. Enfim, acho que os setores têm condições de, através das suas entidades representativas, prover às autoridades subsídios, dizendo, olha, no mercado, para essa operação, a régua está aqui. Log, acesso com controle granular, e assim por diante, né? Então, e aí a autoridade fala, ok, daqui para baixo, violação, daqui para cima, putz, você foi beyond o que você precisava, né? Agora, especificamente para incidentes, a gente... como evidenciar, por exemplo, por que eu não notifiquei um incidente? É como fazer aquela prova diabólica, assim, né? De repente aconteceu um incidente, a NPD vem cá, por que você não notificou esse incidente? Eu vou dizer, olha, na minha metodologia de análise, não existia risco ou dano relevante, né? Mas me prova, né? Eu acho que aí é a questão da documentação ser inteligível e racional, né? Dentro dessa ideia de proporcionalidade, de adequação, e assim por diante. Então, você demonstrar, por exemplo, que a quebra de confidencialidade com dados não financeiros, que impactou 300 pessoas, nenhuma delas era titular vulnerável, e não foi identificado um dano material, parece que tem um encadeamento lógico que você consegue utilizar para demonstrar, né? Então, esse tipo de coisa é plenamente possível de ser aberta e dialogado. Algumas outras coisas acho que é mais complicado, né? Quando você tem uma relação de uso compartilhado de dados com operadores que estão servindo o teu negócio, você abrir algumas informações já revelar muita coisa sobre o seu modelo de negócio. Então, vai ter que achar como que a gente trabalha nas latitudes aí dessas questões. É um desafio, né? Muito obrigada. Acho que com isso chegamos ao fim aqui do nosso segundo painel, mantendo o compromisso com a pontualidade que a gente sempre tem. Ricardo, se quiser fazer um encerramento aqui formal do nosso evento. Muito bem. Acho que principal takeaway aí do evento, né, como um todo, tanto do primeiro painel sobre desafios de proteção da criança e do adolescente, quanto agora sobre incidentes de segurança, é que tem muita coisa para ser feita, né? Tem muita discussão ainda para ser feita, tem muito regramento ainda, regulação ainda para ser pensada, para ser estruturada, e tem também aí uma evolução jurisprudencial, tanto da autoridade quanto do judiciário, e também uma evolução, sem dúvida, da sociedade civil, de interpretação como um todo. Então, queria agradecer a todos os painelistas, Sofia, pela brilhante moderação, Daniel, Marcela, Fabrício, muito obrigado por estarem aqui, obrigado vocês também por terem presenciado, participado do evento, e acho que o IBRAC volta, né? A missão do IBRAC é cada vez mais mergulhar
mergulhar nesses assuntos. Então, a gente volta provavelmente aí com outros temas, ou até aprofundando esses temas também, num próximo seminário, num próximo evento. Mas queria agradecer a todos, muito obrigado, um bom almoço. O nosso coffee break atrasou um pouquinho, mas ele está aqui fora, então aqueles que quiserem se aproveitar também e fazer uma última conversa também, está aqui à disposição de todos. Muito obrigado.